Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro síncrono da nossa querida disciplina de Programação Orientada a Objetos. E como eu havia prometido a todos vocês, hoje vou falar de collections em Java, vou falar de coleções de objetos em Java. E nós falamos que nós usamos esse termo collections em Java justamente porque tudo depende de collection. Como assim, professor? Isso daqui, pessoal, representa uma hierarquia com interfaces e com classes. Professor, eu ainda não sei o que é uma hierarquia, eu ainda não sei o que é uma interface. Calma, meus jovens e minhas jovens, e todos vocês, tenham calma. Daqui a pouco na disciplina eu vou explicar para vocês com todos os detalhes, daqui a umas 2 ou 3 aulas, vocês vão aprender com todos os detalhes o que são interfaces. Nesse momento, vocês podem internalizar que uma interface, diferentemente de uma classe, onde nós colocamos atributos, onde nós colocamos métodos, onde nós implementamos, quando eu digo colocar, é definir. Na classe nós definimos atributos, nós definimos métodos e nós implementamos os métodos. No interface, nós apenas definimos os métodos. Na interface não tem implementação, só tem definição de método. E o que isso aqui, que essa figura aqui malucona para vocês está querendo dizer? Está querendo dizer que o Java tem uma interface chamada collection. Essa interface define os métodos que todas as coleções de objetos precisam implementar. Ela define, se ela define e não implementa, alguém precisa implementar. Quem é que vai implementar? Chego já em quem vai implementar. Mas antes disso, tem outras 4 interfaces importantes. A interface list, ela tem todos os métodos que a interface collection tem e define mais alguns métodos. A interface set tem todos os métodos que collection tem e define mais outros métodos diferentes da list. A interface queue, ela tem os métodos que a collection tem e define ainda outros métodos diferentes. Já o map é uma interface à parte, que é importante também, vou falar dela, mas ela não tem a mesma relação com collection que essas outras 3 têm, por exemplo. Agora, aqui em verde, são as classes que implementam essa interface. Quer dizer que a interface define os métodos e essas classes aqui implementam esses métodos. Nós vamos nos ater hoje às classes que implementam a interface list, que é a classe ArrayList, LinkedList e Vector, e nós vamos falar também um pouco da interface Map, que hoje eu vou falar só um pouquinho, porque nas próximas aulas, quando a gente começar a avançar um pouco mais no desenvolvimento da nossa aplicação, eu vou trabalhar um pouco mais com o Map. A primeira das interfaces que eu vou falar para vocês é a interface list. Vejam aqui os métodos dessa interface. Tem um método adicionar, tem um método get, tem um método iterator, tem outros métodos como, por exemplo, size, tem um método toArray que transforma em um array comum. E existem algumas classes que implementam essa interface. A classe LinkedList, que além de todos esses métodos, ela implementa todos esses métodos, ela ainda tem uns métodos diferentes aqui, ó, add first, add last e por aí vai. Tem a classe ArrayList, que implementa tal e qual esses métodos, e tem a classe Vector, que implementa esses métodos, e tem também alguns métodos a mais. Linked List, ArrayList e Vector são estruturas de dados. Essas estruturas de dados vocês vão estudar em detalhes na disciplina de estrutura de dados, que, se eu não me engano, vocês vão estudar no próximo semestre. Mas, além de entender os detalhes, aqui para nós em orientação a objetos, você precisa entender que é uma classe que tem esses métodos e que eu vou adicionar nessa classe ou retirar dessa classe ou fazer pesquisas nessa classe a respeito de objetos. Que objetos eu posso colocar numa linked list? Qualquer objeto. Qualquer objeto de qualquer classe que você criou. Que objetos eu posso colocar no ArrayList? Qualquer objeto de qualquer classe que você criou. Ou qualquer outra classe que já existe no Java. Quais objetos eu posso colocar numa classe Vector? Quaisquer objetos de qualquer classe que você criou ou que já existe na API do Java.
Para começar, eu vou falar para vocês a respeito de linked list, que nada mais é do que lista encadeada ou lista ligada. Ela é uma estrutura de dados conhecida como linear e dinâmica. Uma linked list é composta por várias células, como vocês podem ver aqui na figura. Observem que essas células elas são interligadas umas às outras por meio de ponteiros. Ou seja, cada célula possui um ponteiro para a próxima célula. Desse modo, as células da estrutura não precisam estar em posições contíguas da memória. Uma pode estar num lugar, outra pode estar completamente espalhada. Isso faz com que a estrutura linked list se torne dinâmica, pois a qualquer momento do seu desenvolvimento vai ser possível alocar uma nova célula e mudar os ponteiros das células existentes, de modo que a nova célula seja inserida na estrutura e pode ser inserida em qualquer lugar que o programador quiser. Eu posso inserir um novo elemento aqui, entre a célula 1 e a célula 2, eu posso inserir um novo elemento no fim e assim por diante. O que existe numa célula dessa? Cada célula contém dois elementos. Essa figura aqui, ela não está muito legal porque ela diz que é um número, mas não necessariamente é um número. Essa célula pode conter o objeto, um objeto qualquer, e tem um outro espaço que é um endereço da próxima célula. Do jeito que eu tenho uma lista encadeada, eu posso ter uma lista duplamente encadeada. Qual é a diferença? A lista encadeada, cada célula conhece apenas o endereço da célula seguinte. Na lista duplamente encadeada, eu tenho o meu item, né, um objeto qualquer, eu tenho o endereço da célula anterior e tenho o endereço da próxima célula. De novo, quando vocês forem estudar a disciplina de estrutura de dados, vocês vão aprender a criar uma lista encadeada do zero. Vocês vão criar todos os métodos para inserir, para retirar, para pesquisar um elemento da lista. Aqui nós vamos simplesmente usar a lista encadeada que o pessoal que desenvolveu o Java implementou e disponibilizou para a gente. Ora, se está disponível, vamos utilizar à vontade. Além da lista encadeada, eu tenho também um array list. O array list, eu diria para vocês que, para começar, ele é uma classe que está no pacote java.util, assim como o linked list, e ela também é uma implementação da interface list. Como eu já falei, a interface list faz parte desse framework collection. O array list, pessoal, ele vai oferecer para a gente um array dinâmico. E aí você me pergunta, professor, quais são então as diferenças entre um array normal, que vocês já vinham trabalhando aqui ao longo da disciplina, e esse array list? Ora, meus queridos e minhas queridas, é muito fácil. Um array, do jeito que vocês já vinham trabalhando aqui na disciplina, é uma estrutura de dados também que vai permitir com que a gente armazene também uma coleção de itens. Cada item de um array é identificado por um índice, como vocês já sabem, até porque você já vem utilizando até aqui, mas aí, já que eles são muito semelhantes, por que então que eu vou usar o array list e não vou usar o array? Não é a mesma coisa, não? Vamos pensar um pouquinho. Trabalhar com array puro faz com que você, enquanto desenvolvedor, enquanto desenvolvedora, tenha que fazer muitas checagens e trabalhos repetitivos, e justamente por conta disso, os desenvolvedores do Java criaram a classe ArrayList, que nada mais é do que um array, por baixo dos panos é um array. Essa classe ArrayList, ela interage com o array, só que ela vai abstrair da gente, desenvolvedor, várias preocupações, como, por exemplo, a gente não precisa ficar checando o tamanho do array. Sempre antes de adicionar alguma coisa no array, a primeira coisa que a gente vai fazer, enquanto desenvolvedor e que está preocupado em fazer uma aplicação de qualidade, é verificar se o array pode receber mais alguém, se ele não já alcançou o limite. Quando a gente trabalha com ArrayList, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a própria classe ArrayList já foi implementada fazendo essas validações para a gente. E faz várias outras validações. Um array, por exemplo, para remover um objeto do array, a gente precisa saber se existe alguma coisa para remover do array. Um ArrayList, a própria classe faz essas verificações para a gente. E com isso, quando usamos a ArrayList, nós conseguimos desenvolver de forma mais rápida e focada, justamente porque a gente não se preocupa com esses detalhes.
Observem também que um array, no momento que você define ele tem um tamanho fixo. Declarei o array, na hora de criar, eu vou dizer qual é o tamanho do array passando lá naqueles colchetes. No ArrayList eu não preciso. No ArrayList ele não tem tamanho fixo. Se ele não tem tamanho fixo, eu não preciso definir o tamanho na hora da criação. Um array comum, dentro dele eu posso colocar tipos primitivos. Se vocês lembram, o Java tem 8 tipos primitivos, como nós já falamos no começo do semestre, e posso colocar também objetos dentro de um array. O ArrayList, diferentemente, você não pode colocar dentro dele tipos primitivos, apenas objetos. Por isso que vocês devem ter cuidado. Nós pegamos, nós retiramos, nós recebemos o valor de um ArrayList por meio do método get. Já no array, a gente basta colocar o nome do array e colocar a posição que nós queremos pegar o valor dentro dos colchetes que a gente pega. Tem essas pequenas diferenças. Mas, de novo, por trás, ali na parte de trás de um ArrayList, existe um array. Detalhe, pessoal, o ArrayList, quando ele é criado, o Java cria ele com 10 posições, indo do índice 0 ao índice 9. Quando esse array fica cheio, o Java aumenta automaticamente o tamanho dele em 50%. Então, o array começa com 10 posições, ficou cheio, aumentou em 50%, ele passa a ter 15 posições. Se encheu de novo, o Java aumenta em mais 50%, 7 posições, e assim sucessivamente. Mas o ArrayList é uma classe que esconde um array de você. Esconde porque, assim, ela tem um encapsulamento, né? Ela te oferece um array e oferece os métodos de manipular o array. Você não acessa o array diretamente, você só acessa o array por meio dos métodos. É um exemplo belíssimo de encapsulamento, para quem ainda tinha dúvidas sobre encapsulamento. Além dessas duas classes, pessoal, eu tenho o Vector também. Pensando do ponto de vista da API do Java, ou seja, pensando da forma como é utilizado, tanto o Vector quanto o ArrayList, eu diria que as duas classes são muito, muito similares. Se você não conhece a fundo o conceito de Vector, se você não conhece a fundo o conceito de ArrayList, você vai usar as duas da mesma forma na aplicação, sem sentir diferença nenhuma. E aí você pode me perguntar, mas professor, se dá para usar da mesma forma, qual seria a diferença então entre um vector e um ArrayList? Então, o primeiro ponto é entender que um vector, assim como um ArrayList, ele vai esconder da gente um array. Ele escondeu da gente um array, ele vai nos fornecer uma interface para usar esse array, que são os métodos. Agora, pensando em diferença, a primeira delas, eu diria que é o fato de que os vectors, um vector, ele é sincronizado e o ArrayList não é sincronizado. O que que isso significa? Eu botei essa figura aqui não por acaso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em threads. Uma thread é um pedaço de uma aplicação que está rodando em paralelo. Tá? Eu posso usar thread em Java e eu posso ter vários pedaços da aplicação rodando em paralelo. Vejam aqui que um ArrayList, eu consigo ter 3 threads acessando o ArrayList ao mesmo tempo. Já um vector, não. No vector, se eu tenho 3 threads que precisam acessar esse vector, a primeira thread começou a acessar, o vector fica bloqueado. A segunda thread só vai conseguir acessar o vector quando a primeira thread sair e finalizar sua execução em cima desse vector. Qual é a implicação prática disso? É que para aplicações que vão utilizar threads, é mais seguro utilizar um vector. Por que é mais seguro? Porque imagina que eu tenho, sei lá, 100 threads trabalhando ao mesmo tempo no mesmo array. Quando uma thread vai fazer uma leitura no índice 1 do array, a outra thread pode estar apagando o mesmo índice. O vector a gente diz que é thread safe, o ArrayList não. Essa é a primeira diferença, quando você precisar trabalhar com sincronização, né, com thread. Além disso, outro ponto importante é essa alocação dinâmica de memória. A alocação dinâmica no vector ela é um pouquinho diferente da alocação dinâmica no ArrayList. Como eu falei para vocês agorinha, quando o ArrayList está cheio, ele vai aumentar o tamanho dele em 50%.
Se ele começou com tamanho 10, encheu os 10, vai para tamanho 15 e assim sucessivamente. De uma forma diferente, semelhante, mas diferente, o vector ele também vai aumentar quando ele fica cheio. Só que o vector ele aumenta o dobro, ele dobra o tamanho da lista. Você começa um vector com 10 elementos, esse vector encheu todas as 10 posições, naquele momento ele já dinamicamente aumenta para 20 posições. Fica com as primeiras 10 cheias e depois mais 10 posições vazias, esperando você adicionar elementos. E aí você pode perguntar: ah, professor, mas será que isso não é ruim? Será que o vector aumentar demais as posições é ruim? Mais uma vez eu vou falar para vocês que depende da aplicação. Você pode precisar de uma aplicação que aumenta a quantidade de elementos com muita frequência. Se a sua aplicação cresce rapidamente a quantidade de elementos, é melhor usar o vector, porque tem um custo você aumentar o vetor dinamicamente. Como eu estava conversando agora há pouco, existe esse custo. Se sua aplicação vai crescer rapidamente a quantidade de elementos do vetor, ele vai precisar ficar aumentando dinamicamente muito rápido, vai ter um custo. Então é melhor usar o vector que ele já aumenta muito mais o vetor, né? Aumenta em 100%. Por outro lado, se a sua aplicação ela não vai aumentar tanto, é melhor utilizar o ArrayList para economizar memória, certo? A gente vai lidar com esse trade-off. Por um lado eu tenho algum benefício, por outro lado eu tenho outro benefício. No Vector eu perco mais memória, mas eu ganho eficiência de não ficar gerando dinamicamente. No ArrayList eu economizo memória. E, mais uma vez, vai depender da aplicação que você está desenvolvendo. Falar para vocês sobre essa interface map. Existem muitas aplicações que nós queremos buscar um objeto a partir de alguma informação sobre ele. Existe lá um objeto, ele armazena vários dados e eu quero fazer uma busca desse objeto por meio de algum dos dados que ele armazena. Por exemplo, imagina aí que eu quero obter todos os dados de um carro, estou desenvolvendo o sistema da oficina, quero encontrar todos os dados de um carro e eu só sei a placa. Esse é um caso em que a gente poderia utilizar uma lista, né? Eu poderia utilizar a lista, poderia percorrer todos os elementos da minha lista para encontrar lá o carro com aquela placa, só que isso vai gerar uma performance bem ruim para a aplicação. Pensando que a minha lista pode ser grande e mesmo se minha lista não for muito grande, a performance também não vai ser muito boa. Nesses pontos, eu vou poder usar o map, que ele vai me gerar uma performance bem melhor. Um map ele vai ser composto por um conjunto que tem o objeto-chave e o objeto-valor. O objeto-chave é a chave de busca, é por onde, como eu vou pesquisar. E o objeto-valor é o objeto completo que tem todos os dados que eu quero. Dessa forma, vai ser possível usar o map para mapear uma chave a um valor. Não se preocupem agora com a interface map, porque daqui a pouco, ainda nessa disciplina, a gente vai usar alguns elementos da interface map, a gente vai usar algumas classes que implementam a interface map. Por enquanto, eu gostaria ainda hoje de mostrar para vocês exemplos de código que utilizam as classes da interface list. ArrayList, LinkedList e Vector. Então vamos lá, começar como sempre criando um projeto, new Java Project, não estou vendo Java Project porque eu estou com o meu Eclipse J2EE, mas é só encontrar aqui Java Project, padrão, eu vou chamar aqui de exemplo listas. Listas vai dar certo. Vou abrir a perspectiva para trabalhar com o meu Java listas. Tenho aqui, vou começar a criar classes. Vamos lá, galera. Nas listas eu coloco objetos, confere? Confere. Então eu vou criar um objeto aqui para colocar na minha lista. Vou criar a classe aqui violão BTO. Por que um violão, Gabriel? Porque eu gosto de violão.
Vamos para frente. Eu vou criar um violão aqui bem simples, só para que nós possamos inseri-lo em alguma lista para vocês verem como as listas funcionam. Então, eu vou criar aqui um private int quantidade de cordas. Ah, professor, todo violão não tem 6 cordas. Não tem, não. Tem violão de 7 cordas, violão de 8 cordas. Eu vou criar aqui um private string tipo. Ah, professor, tem tipo de violão? Tem, é porque você não está assistindo meus vídeos no meu canal. Mas tem violão clássico, tem violão dreadnought, tem violão OM, tem violão auditório, tem vários tipos de violão. E aí cada tipo de violão vai ter um formato diferente e, por consequência, vai ter ou características sonoras diferentes, ou ele vai se encaixar melhor ou pior no seu corpo. Estou dando uma prévia aí dos vídeos do meu canal sobre violão. Não que eu saiba muito, mas enfim. Eu vou ter um private double preço. Já dá para começar, estou satisfeito. Tem várias outras características que o violão tem também, mas eu vou fazer esse processo de abstração e criar o meu violão com esses 3 elementos. Professor, e a garantia de integridade dos dados? Eu não vou me preocupar com isso agora, porque neste exemplo aqui eu quero ser bem objetivo e trabalhar com as listas, tá certo? Então vamos deixar nossa classe violão aqui e vou criar uma outra classe que vai ser minha classe principal. Nessa classe principal eu tenho o método main e é nela que eu vou, de fato, criar listas, inserir violões nas listas e por aí vai. Ela já tem aqui o meu método main e agora eu vou começar a criar coisas. A primeira coisa que eu vou criar são listas. Vocês viram que eu tenho ArrayList, eu tenho linked list e eu tenho vector. Eu falei para vocês que os 3 implementam a mesma interface list. Eu vou usar aqui uma construção para vocês começarem a se acostumar. Mas vocês vão entender essa construção em detalhes depois que eu explicar herança, interfaces, classes abstratas e polimorfismo. São cenas dos nossos próximos capítulos. Mas ó, eu tenho uma list. Esse list, ele é uma list que dentro dele eu vou colocar um tipo, que é violão DTO. Esse list tem um nome, eu vou chamar list violão 1, LV1. Essa list eu preciso instanciar. Ah, professor, mas um list você disse que só tem declaração de métodos, é só uma interface. Eu não posso instanciar interfaces. Então, eu vou instanciar os objetos que implementam aquela interface. A ArrayList, por exemplo, implementa a interface list. Então, eu vou instanciar, vou passar para essa variável LV1 do tipo list, eu vou passar uma instância, um espaço de memória que contém um ArrayList. Um ArrayList que dentro deles eu posso colocar violões, violão DTO. Ah, professor, deu erro aí, porque eu preciso importar os elementos. Quando você for importar, o Java vai te dar 2 opções. Você pode importar um Java util_list ou você pode importar Java AWT_list. Nós estamos trabalhando com Java util_list. Aí ele importou já o list e o ArrayList. Eu vou copiar esse código aqui para eu criar rapidamente uma lista de violões 2 e vou criar rapidamente também uma lista de violões 3. A minha segunda lista ela não vai ser um ArrayList. A minha segunda lista vai ser uma linked list. De forma semelhante, a minha terceira lista não vai ser nem um ArrayList, nem um linked list. Vai ser um vector. Vamos importar as 2 classes. E aqui estão as 2 classes. Se eu tenho as listas e eu vou colocar objetos nessa lista, eu preciso criar, obviamente, os objetos que eu vou colocar nessa lista. Eu vou criar os objetos, vou definir primeiro violão DTO V1, V2 e V3. Eu vou instanciar esses violões. Para facilitar a instanciação desses violões, eu vou fazer o seguinte, meus queridos e minhas queridas. Eu vou criar um construtor. Public violão DTO. Já recebe aqui direto todos os atributos. Ó. Recebe int, q,
string T e double T. E aqui eu já faço direto. Set quantidade de cordas Q, set tipo T e set preço P. Eu criei preço mesmo, foi? Vai que dá pau, né? Vamos colocar aqui sem um cedilha. Eu não acho que dê não, mas eu acho que depende da configuração do computador de vocês. Ok, temos o construtor. Tendo o construtor, fica mais fácil. Ó. Vou fazer aqui V1, recebe new, violão, PTO. Aí o primeiro vai ter uma quantidade de cordas, vão ser 6 cordas. Ele é de um tipo, eu vou dizer que ele é um violão clássico. E ele tem um preço. Vamos lá, um violão razoável aí, de R$ 1.500. O V2, ele já vai ser um violão diferente. Ele tem também 6 cordas. Ele é um violão estilo OM, que é um modelo famoso da Martin. E ele já é mais caro, ele é todo sólido, ele custa 5 barões. E eu tenho o V3, 1000 violão. Esse aqui é um 7 cordas. Ele é um violão 7 cordas para choro, aquele violão 7 cordas todo de aço, bem clássico do cara lá que tocava com pichinguinha. E ele, como ele é todo de aço e são 7 cordas, ele precisa de uma estrutura de leque harmônico mais forte, então ele também é mais carinho aqui. Ele é um violão de luthier que custa R$ 9.900,50. Eu vou adicionar agora, pessoal, os 3 violões nas 3 listas. Como é que nós adicionamos? Eu já tinha mostrado para vocês que qualquer list, seja ele array list, linked list ou vector, tem um método add. Então eu venho aqui lv1.add, aí eu vou colocar v1. Eu vou colocar no lv1 também o v2 e o v3. E vou colocar os 3 violões também nas outras 2 listas. Ó. Eu vou colocar os 3 na LV2. E vou colocar os 3 na LV3. E aí você pode me perguntar, professor, agora como é que eu sei que de fato ele colocou esses objetos aqui dentro, eu quero percorrer, como é que eu vou percorrer essa lista para eu ver os valores dos objetos? Olhando assim rapidamente, a gente pode pensar em algumas formas aí de percorrer esse vetor. A primeira, eu acho que é a mais simples, que vocês já devem imaginar. Eu tenho um for, vou definir um i que parte de 0. O i ele vai crescer até ele chegar no tamanho do vetor. Como assim, professor? Um vetor de tamanho 10, ele é posição 0 a posição 9. Por isso que é menor e não menor igual, por exemplo. E o i ele vai crescendo de 1 em 1. Dessa forma, eu vou percorrer o vetor da seguinte forma. Vou jogar aqui na tela system.out.println. Vou jogar na tela alguma característica aqui desses violões. Como é que eu chego nos violões? Eu venho na lista de violões 1, eu utilizo o método get e vou dizer qual é o índice que eu quero. Se eu estou indo de 0 até o tamanho da lista, eu vou usar o i. Primeira vez que eu percorrer, eu quero imprimir o objeto que está na posição 0. Na segunda vez, eu quero imprimir o objeto que está na posição 1. Na terceira vez, eu quero imprimir o objeto que está na posição 3. E assim sucessivamente, se minha lista for maior. Só que eu não vou imprimir qualquer coisa. Eu posso imprimir, por exemplo, o tipo. Ó. Ele está me retornando um objeto violão e eu vou pegar o tipo do violão. Dentro aqui desse primeiro aqui, eu vou colocar 1000 violão BTO. Ops.
E aí a gente vai criar um novo violão, que é um violão de 6 cordas também. Alguém tinha falado o folk, né? Que é um dreadnought, um folk. E esse ele é um folk mais modesto, é um da Tajima, o Tajima Kaiju, que deve ser uns 2.500. E aqui está, coloquei mais um outro violão. Eu não tenho o nome da variável, não preciso, mas tem aqui uma instância que é um violão e vai estar dentro aqui dessa lista 1. Preciso alterar o meu for por causa disso? Não preciso. Tá tudo certo aqui, é para ele imprimir todo mundo. Vamos ver se ele imprime. Venho aqui, Run as Java Application. Clássico, OM, choro, folk. Ah, professor, não quero o tipo do violão, eu quero o preço. Vamos aqui, ó, só alterar aqui. Oh, maravilha, professor, é fácil assim? É fácil assim. Vamos executar de novo, ó. Run as... Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu posso executar por aqui também. Primeiro violão de 1.500, o segundo violão de 5.000.5, o terceiro de 9.900 e o último de 2.400. É fácil, professor, percorrer uma lista? É fácil e essa não é a forma nem mais fácil que existe. Ó. Tem outra forma aqui de percorrer uma lista. Eu posso fazer um for. A minha lista ela tem violões. É uma lista de violão DTO. Cada violão DTO eu vou chamar de V e ele está dentro da lista de violões 2, por exemplo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer também. Olha aqui que maravilha. Vou fazer aqui. Eu não preciso nem no level 2, porque vejam que eu já percorri essa lista e minha variável aqui V já é um elemento que veio da lista. Então, posso fazer direto. v.get quantidade de cordas. Eu vou comentar isso daqui para não interferir aqui no nosso código. Só isso, professor. Com isso aqui eu percorro uma lista. Percorro uma lista com isso aqui. Quer ver? Ó, vamos aqui. 6 cordas, 6 cordas, 7 cordas. Professor, e o último? O último eu só adicionei na lista 1, eu não adicionei na lista 2. Professor, não estou acreditando. Eu quero ver o tipo. Vamos aqui de novo, ó. Professor, é muito fácil percorrer lista, é fácil. E não acaba por aí, não. Vamos pensar numa outra forma aqui de percorrer essa lista. Eu não sei se vocês viram, mas quando eu mostrei lá os métodos de list, ele tem um método chamado iterator. O iterator é um outro objeto que ele sabe percorrer uma lista. Isso, na verdade, é uma implementação de um padrão de projeto que a gente vai ver na terceira unidade. Mas vocês não precisam saber sobre esse padrão de projeto para usar o iterator, não. O iterator é o seguinte, ele é um objeto, então ele é do tipo iterator. O meu iterator ele vai iterar violões, né? Violão DTO. O nome dele é it. Como eu vou percorrer a lista 3, eu vou chamar ele de it3. Eu vou tirar ele da lista de violões 3, ponto, vou invocar o método iterator. Olha aqui o método ó, iterator. A própria lista me passa um objeto que sabe iterar sobre ela, que sabe percorrer a lista. Esse cara aqui eu preciso incluir, ó, Java Util Iterator. Existe um outro pacote, javax.swing, que tem também o iterator. Não é ele, eu quero o Java Util Iterator. Aí agora eu vou iterar assim, ó, usando o while. While it3.hasNext. Eu vou ficar dentro do while enquanto tem alguém na lista, enquanto o meu iterator ele enxerga um próximo, ó, ele enxerga um next. E agora o que eu vou fazer? O meu mesmo system.out.println. Enquanto ele tiver, eu venho aqui nele, it3, eu pego o próximo, next. Opa, hasNext não. Eu quero o próximo, é o next. E aí aqui dentro, it.next é o meu objeto do tipo violão DTO. Então eu posso usar todos os métodos de violão DTO. Vamos lá no get
preço para mostrar para vocês. Vou salvar, vou executar. Olha aqui, peguei os preços de todo mundo. Nossa, professor, é muito fácil trabalhar com listas, é muito fácil, galera. Programar é show de bola. Lógico que eu vou trazer coisas legais. E tem um ainda que ele é um pouco mais avançado, porque ele utiliza uma técnica chamada Lambda, que surgiu no Java 8. Eu vou mostrar para vocês como curiosidade, tá? Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou iterar os caras da minha lista 1, lista de violões 1. Eu vou usar o for each. Minha lista ela tem um for each, eu vou fazer uma ação aqui. Cada for each tem um violão. Isso aqui é para usar minha expressão lambda. Aí eu vou meter o system.out. Ponto. Ele está lento no meu ponto. Ponto println. E o que eu vou mostrar no meu println vai ser exatamente violão, que é esse cara que eu peguei aqui no meu for each. Ponto get tipo, por exemplo. Opa, não tem isso aqui não. Deixa eu ver se está ok. Essa parêntese fecha aqui, esse parêntese fecha aqui e esse fecha o meu for each. Vamos testar, ver se dá certo aqui. Clássico OM, choro, folk. Dessa vez eu percorri a lista 1. Mais uma forma, em uma linha, a gente consegue percorrer uma lista. O espírito é esse, galera. Toda técnica, ela tem vantagens e desvantagens. E o importante da gente conhecer as várias técnicas é para que a gente possa analisar as vantagens e desvantagens dela, certo? Eventualmente, por exemplo, eu poderia fazer alguma validação aqui antes de imprimir um elemento da minha lista. Talvez o iterator também tivesse vantagem. Então, são os pontos que vocês, ao conhecer as técnicas, à medida que vocês forem usando nos projetos de vocês, vocês vão se acostumar com elas e vão saber onde aplicar cada uma delas. Aê, galera! Tudo que é bom dura pouco. Diante disso, espero que vocês tenham aproveitado essas listas em Java, Interface Collection. À medida que nós avançarmos na disciplina, vocês vão ver mais detalhes sobre como trabalhar com essas listas. Com essa aula de hoje, eu mostrei para vocês o suficiente para que na próxima semana nós comecemos a trabalhar com os bancos de dados. E aí, nos bancos de dados, quando fizermos uma busca, por exemplo, vamos receber uma lista como retorno. E por isso que é importante que vocês saibam manipular essas listas para que nós consigamos montar a nossa aplicação. Para finalizar, desejo a todos um bom resto de semana, muita saúde, um grande abraço e até a próxima aula.